Querido irmão Jadilson, diácono, nós nos alegramos com a sua visita entre nós e hoje nós lembramos a palavra de Deus da primeira leitura, desde a primeira leitura até o Evangelho, uma distinção da palavra, porque hoje ela nos chama atenção a respeito de um tema que normalmente nós não conversamos na igreja e às vezes até nem nos preocupamos com ele. É a questão da correção fraterna, ou em outra palavra mais assim teológica, a disciplina eclesiástica, aquilo que move, aquilo que anima, aquilo que constrói a vida da comunidade. Vocês sabem muito bem, certamente, que a igreja vive e necessita de disciplina. Não porque a igreja necessita, a nossa vida necessita de disciplina. E normalmente nós não somos ligados à disciplina. A nossa vida corre muito frouxa. Poucas são as vezes que nós nos disciplinamos, porque a disciplina, ela é muito rude, muito difícil, é muito duro a gente ser disciplinado, é muito difícil a gente ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido, porque a ideia de correção e de disciplina dá-nos uma ideia de punição. Parece que nós somos punidos quando nós somos corrigidos ou disciplinados. Mas uma vida de equilíbrio só se faz com disciplina e com correção. Se essas duas coisas não existem na nossa vida, nós perdemos o horizonte da vida e da caminhada. É por isso que muitas pessoas vivem trôpegas, isto é, bêbadas, e caminham assim desnorteadas pela vida, porque nunca tiveram disciplina nem correção. Aquele momento que nós deveríamos corrigir, a gente não corrigiu. Eu costumo dizer que a criança, por exemplo, se constrói a vida nos seus primeiros 1000 dias de vida. É nesses primeiros 1000 dias de vida que nós disciplinamos uma criança, um filho. E ele vai ser aquilo que nós fizemos nesses 1000 dias de vida. Depois, certamente, já é mais complicado, porque a criança já vai estando quase com 3 anos de vida, e é difícil a gente disciplinar os nossos filhos, porque nós vamos perdendo as rédeas, porque essas rédeas foram perdidas desde o comecinho da vida, por faltar-nos a disciplina que orienta, que encaminha, que dá condição para a gente viver. Um santo José Maria Escrivá dizia que o inferno está cheio de bocas fechadas. E o inferno é para isto mesmo. O inferno não é para os mais pecadores. O inferno é para os omissos. Porque a ideia que nós temos do inferno é que para lá só vão aqueles que não prestam de fato. E quando nós falamos que não prestam de fato, a ideia nossa é uma ideia muito negativa. Mas aquele que se fecha, e fecha sua boca à disciplina, à admoestação, à correção fraterna, é um candidato ao inferno. E os diabos estão esperando todos esses que se omitem às grandes correções.
Muitas das nossas vidas seriam diferentes se nós fôssemos corrigidos, se fôssemos disciplinados. Muitos pecados, adultério, por exemplo, todos os mandamentos que se referem aos mandamentos, todos os pecados que se referem ao mandamento da lei de Deus, como nos exorta hoje Paulo aos Romanos, a questão do adultério, do roubo, do matar, é fruto da falta de disciplina. Nós sabemos as pessoas que estão erradas e nós não as corrigimos, talvez por questão pessoal, talvez por um zelo excessivo de querer que as pessoas façam o que querem, que desejam pela vida, e a gente não as corrige, e elas vão entrando, adentrando ao seu mundo de corrupção, de pecado, porque não houve ninguém, e todo mundo sabia das coisas, mas ninguém se levantou para o momento de disciplina, de aconselhamento. Hoje nós vemos também um tempo que ninguém procura mais conselho com ninguém, ninguém tem seu diretor espiritual, ninguém tem a quem conversar os seus grandes conflitos existenciais, e aí nós penamos. Por isso que o mundo está cheio de pessoas depressivas, pessoas angustiadas, atormentadas, pessoas bêbadas, trôpegas. Por isso que o mundo da droga cresce, o mundo dos vícios se avolumam, porque nós não temos a quem recorrer. Nós vemos um mundo assim, que é um mundo de Caim. Quando Caim mata seu irmão Abel e Deus procura por Caim, Caim, onde está o seu irmão? Ele responde, por acaso eu sou guarda, vigia do meu irmão? Porque Caim respondia isso, não porque ele tinha zelo, é porque ele já estava metido no pecado. E a disciplina, a correção, ajuda a gente a se levantar. Quando a gente olha o mundo, a sociedade que não pune. Por que não pune? Porque a sociedade está podre, e uma sociedade podre, ela não pode punir. Os poderes constituídos estão apodrecidos, e se eles estão apodrecidos, eles não podem corrigir ninguém. Aí você olha o mundo civil com tantas pessoas apodrecidas, até o sistema militar, que era tão assim valorizado, respeitado, a podridão começa a tomar conta. No mundo da política, então, nem se fala. Aliás, em quem você vai votar para presidente da República, se ninguém daqueles prestam? A quem votar para deputado federal, estadual, governador do estado? A quem votar, irmãos? Se estamos corrompidos pelo poder da política, que é tipicamente corrompida. Quando você via, há uns meses atrás, 1 ano, 2, toda aquela encenação que fizeram a respeito do mensalão, tudo mentira. Colocaram lá um homem do Supremo Tribunal, que achava que ele era o máximo, era tudo encenação, tudo mentira, para fazer de conta que o Brasil está sendo corrigido da sua raiz. É tudo mentira, é tudo corrupção, porque está podre, irmão. O mundo está podre, até dentro da igreja católica tem podridão, no mundo evangélico, enfim, nós convivemos com esse mundo apodrecido, esse lixo. Você liga a televisão, você olha os programas, as novelas, o que oferece para nós. Você também abre as televisões católicas
evangélicas, o que eles oferecem? Lixo espiritual. É que ele não constrói, que não edifica, porque também não tem ninguém, nenhum bispo, que se levante para tomar uma postura, uma posição, que o mundo está tão apodrecido, que nós não suportamos mais a carniça da existência do nosso mundo. Aí nós vamos para a nossa vida pessoal, como nós vamos corrigir as pessoas? Nós sabemos que elas estão caminhando para o caos, caminhando para a fossa, caminhando para o buraco. E como repreendê-las? Se nós vamos à igreja e quando a palavra ou o padre as repreende, elas abandonam a igreja porque elas não querem ser incomodadas da vida. Haja visto o mundo do adultério, das segundas uniões desinformadas. E o problema não é a segunda união. Quando as pessoas adentram a Eucaristia, apesar disso, qual católico hoje suporta saber que um maçom que frequenta a maçonaria não pode participar da Eucaristia? E nem poderia participar também da igreja? Nós nos violentamos e nos angustiamos com isso, porque nos tem faltado esse processo de correção da nossa vida espiritual, nos faltando essa catequese que orienta as pessoas, que as livre dessas situações de conflito. Quando nós vamos para o mundo da sexualidade, então, aí o mundo está mais do que perdido, digamos. Todo mundo se chama família cristã, todo mundo é da igreja, da comunidade, recebe a Eucaristia, mas todo mundo faz vasectomia, faz laqueadura, toma comprimido. Nós vivemos no mar do pecado e a gente nem se dá conta de tudo isto. E o pior de tudo isto, irmão, não é o pecado. É você estar na fila da comunhão, na Eucaristia, recebendo a própria Eucaristia. Quando o cara vira crente, ele fica todo cheio de verdade. E dizia que lá antigamente, quando ele era católico, ele fazia tudo errado. Nós vamos à igreja e nós não queremos ser disciplinados. Fizemos aí durante o mês todinho de agosto, chamando, clamando a comunidade ao serviço, à comunhão, à participação, a fazer um trabalho na comunidade. Quem se levanta? Na semana passada, retrasada aliás, depois da missa, uma senhora, depois do meu apelo, entrou na sacristia e me disse: padre, eu ouvi a sua proposta, mas se eu fosse católica, eu iria ser catequista, mas eu sou presbiteriana, eu sou professora da escola dominical da minha igreja, e eu não conheço a doutrina católica. Isso é vergonhoso para nós, irmãos, que os protestantes, eles tomam consciência do seu papel, do seu trabalho, da sua tarefa. Eles aceitam a repreensão com humildade. E quem não tem humildade não tem capacidade para ser repreendido jamais. Quem não tem humildade não consegue ouvir uma disciplina, nem se torna disciplinado na vida. E nós crescemos, como eu sempre ouso dizer, igual rabo de cavalo. Católicos crescem para baixo, porque nos tem faltado a disciplina. Por isso que o Evangelho vai dizer, que Jesus fala: olha, se teu irmão pecar, vai e corrija-o. Corrija sós primeiramente, se ele não te ouvir, chame a igreja. E se ele não ouvir a igreja, chame o testemunho. Se não ouvir o testemunho, considere um pagão, um abandonado. Mas cumprir a minha missão, cumprir a minha tarefa. E como é difícil a gente fazer o trabalho da correção fraterna,
porque nós nos machucamos, nós nos ofendemos, porque nós temos sensibilidade. É que o pecado vai levando a gente a essa bancarrota. E lá na frente você não tem mais condições, talvez, de voltar. Mas é preciso uma atitude, um corte radical, aquilo que não constrói a vida com Jesus Cristo. E nós queremos essa comunhão entre a luz e a treva. Mas a correção fraterna diz que nós temos que separar a luz da treva. E não pode confundir as coisas. Então fica aí, queridos irmãos, o grande apelo do Evangelho de hoje. Como é que nós estamos vivendo, aceitando a correção fraterna? Nós aceitamos isso humildemente, de cabeça baixa, dizendo: Senhor, eu pequei mesmo, eu necessito de correção. E só a correção faz a gente crescer. A correção é a poda. Quando você tem lá um pé de uva na sua casa, um pé de rosas, chega ali o mês de agosto, por aí você as poda, e ela vai brotar de novo, e vai produzir rosas bonitas, mas ela tem que passar pela poda. Quando nós temos a gravidade do câncer, que mata, que machuca, você vai ao médico, o médico passa aquelas terapias agressivas ao organismo, o organismo sofre, você perde o cabelo, você tem depressão, mas temos que passar por isso, porque é isso que vai corrigir a minha enfermidade. Na vida espiritual, na vida material também é assim. Precisamos de punição, porque a punição corrige a minha vida. E nós vivemos hoje um tempo que ninguém mais quer ser punido. As crianças na escola fazem o que querem. E mesmo na casa da gente, os nossos filhos fazem o que querem. Nós não os podemos punir, nem os castigar, porque existem leis que as protegem. E os pais ficam de braços atados. Aqueles que não têm moral nenhuma, e nem família têm, eles inventam leis para que nós a cumpramos. Esse é o mundo que a gente vive, porque é um mundo sem disciplina, um mundo sem ordem. E quem será que vai corrigir de novo este mundo? Só Deus, como diz a primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel. Quando Israel estava mergulhada no caos e no pecado, Deus levanta Ezequiel. Mas era um povo temente a Deus. E ele diz para Ezequiel: contra ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Você, nós somos o vigia da casa de Deus. Talvez o vigia da minha família, o vigia do meu Brasil, do meu São Paulo, do meu Presidente Prudente, enfim. Nós somos constituídos vigia. E o profeta, e Deus continua falando para o profeta: logo que ouvires alguma palavra da minha boca, da boca de Deus, tu deves advertir em meu nome. Porque se a gente não advertir, nós nos omitimos. E o maior pecado nosso talvez seja a omissão. Por isso que muitos da comunidade acabam entrando em caminhos sem saída, porque ninguém os advertiu, ninguém os orientou. E nós sabíamos que elas estavam erradas, mas nós, por omissão, ou talvez por preconceito, ou por falta de segurança nossa mesma, nós não advertimos aquele irmão ou aquela irmã. Então fica aí, querido irmão, querida irmã, o desafio da palavra de Deus hoje.